Gratidão. E aqui uma pergunta sobre como lidar, né, uma família que tem pessoas pensando de várias formas, né? Então, existe uma pessoa que pensa de um jeito, outra que pensa de outro. Existe a avó que quer ajudar a neta, existe a mãe que quer ajudar a filha, existe uma série de divergências que nós chamamos aqui, né? Percebemos como divergências vibracionais, né? Então, ou seja, cada ser está num nível de consciência, numa frequência diferente e está irradiando as suas próprias verdades, né? Então, como é que a gente equaliza isso, né? Então, o desafio, né, de uma família que muitas vezes já recebe um ser, né, um ser mais evoluído, né, vamos chamar assim, um ser, por exemplo, que já vem para uma missão e ele já vem mais pronto, né? Então, o que significa isso, né? Significa que ele já carrega no seu código interno, na sua vida interna, a lembrança do que ele veio fazer. Então ele não vai passar por esquecimento, ele não vai passar por tortura, ele não vai passar por mais nada disso, ele não vai transmutar mais nada. Ele já chega com uma lembrança, né? Então ele já chega uma lembrança maior. Não quer dizer que ele saiba tudo, mas ele já vem com uma consciência de missionário, de missão, de alguém que tem um propósito a realizar. Então ele já vem num outro nível, já vem numa outra frequência, ele já vem amparado pelas forças superiores, pelos seus guias, pelos seus guardiões, né, nos casos energéticos, etc., por uma determinada tarefa. Então ele vai entrar, a família é escolhida, tudo isso é acordado, né? Mas ele, por escolha, pode ter escolhido uma família que diverge em vários pontos, justamente porque ele tem uma missão. E essa missão pode estar vinculada também à família, não só a questão planetária, etc., mas está vinculada também à sua própria família biológica. Então, não sabemos, gente. Existem milhares de possibilidades. Cada ser vem com o seu plano, né? Sua alma precisa desempenhar determinadas tarefas, precisa aprender certas coisas. E a gente só vai descobrir isso ao longo do caminho. Mas vamos imaginar que esse ser, né, essa família, ele já está mais adiantado em termos de tarefa. Então, ele já tem mais consciência de que ele não está aqui passando férias e ele não vai passar os fins de semana jogando, né, ou brincando de coisas de terceira dimensão, porque ele já não, para ele não existe mais isso. Não existe. Então, esse ser dentro de uma família, que vamos imaginar que os pais não tenham essa visão ainda, estejam numa transição, estejam fazendo a transição, eles podem achar que algumas coisas que o filho diz, né, sejam muito avançadas. Então, o que a instrução superior recomenda, e sempre essa egrégora nos traz em relação a adolescentes e crianças também, para apoiá-los nesses processos, né? Que a gente permita que eles se expressem. Eles precisam se expressar. Se a gente percebe que eles estão falando algo bem diferente, vamos escutar. Nós temos que dar permissão para esses seres, para eles serem. Porque a grande maioria são seres já mais avançados, entre aspas, né? Não é que eles são melhores que nós, melhores que os outros, melhor que ninguém, mas eles estão num nível evolutivo mais adiantado. Então, eles podem trazer luz para todos nós. Luz, gente. Então, a gente não pode chegar com os nossos conceitos de terceira dimensão e falar, não, não é assim, é assim. E tentar trazê-los de volta para aquela lógica velha dimensão. Então, a instrução superior é muito clara diante desses seres nobres, porque muitos vêm com missões que a gente não sabe quais são, mas são nobres, né? São seres que estão vindo, encarnando, justamente nesses momentos, né? Transição planetária, todo esse processo, porque eles têm uma missão numa nova Terra, não importa qual seja
e por isso eles têm ideias mais avançadas, percepções mais avançadas, visões, né? Então muitos têm clarividência, clareaudiência, telepatia. Isso é normal. Para a gente, né, de terceira dimensão, o que é isso? Isso né? Não, é porque eles já têm as faculdades superiores mais avançadas, mais elevadas, estão num nível de frequência de vibração mais alto e é natural que essa parte deles seja mais desenvolvida. Então, a instrução superior, ela alerta sempre, inclusive para todos nós que fazemos esse trabalho, de quando encontrarmos, né, esses seres, por percepção, por vibração, percebemos que são seres mais avançados, seres especiais, não no sentido de serem melhores, a gente não é isso, mas que eles têm já uma missão e eles já estão percebendo isso, nós temos que acolhê-los e permitir que eles se expressem com a mensagem que eles vieram trazer. Então, dentro de uma família assim, o que a instrução superior sugere é que eles permitam, então, tanto o pai quanto a mãe, se é a avó, não importa o grau de parentesco, nada disso. O que importa é que escute, tenha essa empatia, tenha essa compaixão, esse amor, essa percepção de escutar. Porque esse ser pode transformar uma família inteira, ajudar, né? Não é que ele vai transformar, mas ele pode apoiar a transformação de uma família toda, pelo que ele já traz na sua bagagem consciencial. Então, a gente não tem que ter preconceito, por exemplo, de idade. Não, mas esse menino só tem tantos anos, mas essa menina só tem isso. Isso aqui, não, mas como? Esse é um bebê ainda. O bebê está irradiando já, né? Por amor. Não precisa nem falar. Aí a gente fala, não, mas não. A gente não tem que falar nada. Se a gente percebe que está recebendo uma vibração diferente, isso já muda a pessoa, né? A família. Então a família tem que acolher esse ser e permitir que ele se expresse. Então a instrução é muito clara, é permissão. Deixa que ele seja o que ele veio ser. Deixa que ele fale o que ele, né? Deixa. Então, quando a gente entra numa família assim, né? A gente tem ideias diferentes, eu tinha umas ideias diferentes dos meus pais, mas eles nunca interferiram nas minhas ideias. Nunca. Jamais, nenhum nem outro. Então eu percebia que existia alguma coisa ali, que eles sabiam mais do que eu, que eles sabiam mais de mim do que eu mesmo. Porque eles nunca interferiram, nunca falaram, não, você tem que ter essa profissão. Eles sempre deixavam em aberto que eu desse a minha opinião, que eu formasse a minha opinião das coisas. E isso é a maior bênção que pode acontecer. Porque a gente tem que aprender quebrando a cara todo o tempo, para a gente aprender a ver o mundo através dos nossos olhos. Então, quando um pai ou uma mãe interfere nesse processo, ela está atrapalhando o processo de um ser como esses, por exemplo, né, que estão chegando na Terra, que são seres avançados, são seres evoluídos. Então, é necessário ter um outro tipo de educação. Não podemos jogar esses seres nessas escolas ou nesse sistema educacional que preconiza a separação, a competição, porque um ser desse não vai competir com ninguém, ele já vem de um outro nível, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para permitir que ele se expresse. E eles vão começar a conduzir a si mesmos, né? Com muito mais naturalidade e a apoiar os pais. Então, um ser desse dentro de uma família, ele pode trazer benefícios para os pais, assim, inimagináveis. Então, a gente não pode se limitar ao nosso mundinho, à nossa forma de pensamento, né? Ou aquilo que a gente considera que está certo, errado, dentro de uma configuração nova, vamos chamar assim de quinta dimensão, porque não vai funcionar. Então, o processo
a instrução superior dentro de uma situação dessa traz duas grandes instruções, né? Movimentos energéticos. Um é a gente permitir que esse ser se expresse. O outro é a comunicação clara. Por quê? Porque o ser, todos nós, né? Dentro de uma família, o que acontece? Um vai espelhar o outro. Um vai espelhar o outro. Então, quando um começa um processo de mudança, o outro imediatamente vai receber, né? É um espelho. Então, um reflete o que o outro está fazendo. Então, eu estou fazendo um processo de mudança, vem algo que reflete aquilo que eu estou fazendo. Então, eu encontro com uma pessoa, a pessoa me disse algo. E assim, agora dentro de uma família que está convivendo, muitas vezes esse reflexo ele acaba não sendo percebido porque as pessoas entram no ego e começam a brigar com o espelho, né? Então, por isso que a gente tem que baixar essa guarda, porque dentro de uma família a comunicação clara é fundamental. Ou seja, eu estabeleço que eu vou apoiar a filha, eu vou apoiar o filho, né? Que tem um outro nível, né? Traz uma ideias diferentes. Eu vou apoiar, não importa, incondicionalmente. Então, eu sempre vou estar num processo elevado, sempre vou estar no amor incondicional. E ele vai ter livre-arbítrio para se expressar. Então, a comunicação é clara. Então, ele coloca algo, o que ele quis me dizer com isso, né? Isso que interessante. Eu aproveito aquilo para o meu próprio autoconhecimento. Então, a gente não entra no nível de personalidade, de ego, para brigar o que é certo e o que é errado. Né? Então, uma família, quinta dimensão, as famílias já têm outra concepção, outra visão de mundo. Elas sabem, através da alma, que elas estão juntas porque elas têm algo maior a ser realizado. Então, a mãe, por exemplo, já tem uma percepção mais profunda e, desde criancinhas, os filhos ela começa a ter uma comunicação diferente já com os filhos. Então, eles já vão crescendo de uma forma diferente, onde eles têm a liberdade de se expressar com amor, com tranquilidade, com paz. Então, é outro nível de comunicação. A comunicação clara, ela vem da consciência, de procurar entender o outro entendendo a si mesmo. E não a comunicação do tá certo ou tá errado, que essa é do ego. Isso você não pode fazer. Não quer dizer que não tenha momentos de colocar algum tipo de informação que seja importante, né? Que o ser possa não estar vendo, que possa prejudicar a pessoa, né? Mas não no sentido de evitar que esse ser se expresse, de impedir que ele se expresse, porque isso é velha energia. Né? Então, esses seres precisam e eles estão ali porque tem uma função. Então, a expressão para eles é fundamental, porque eles energeticamente já carregam isso. Então, eles sabem o momento que eles precisam falar, eles sabem o momento que eles não precisam falar, mas eles não precisam de alguém que fique o tempo todo dizendo para eles isso. Então, a liberdade espiritual é fundamental para um ser desse. Então, não é uma liberdade cega, né? Que ele sai, faz o que ele quer, volta a hora que ele quer. Não, ele tem uma liberdade espiritual porque ele sabe se conduzir. Ele já tem uma experiência que ele traz na bagagem de saber se conduzir diante de determinadas situações. Então, por exemplo, não precisa chegar e falar, não faz assim, né? Na frente das outras pessoas, né? Não fala assim, não faz assado, né? E a criança ou adolescente fica desnecessário isso, eu sei. Né? Então, esse tipo de coisa, né? Que muitas vezes a pessoa tem, não porque está sendo má nem nada, mas porque já tem isso internalizado tão fortemente que faz sem perceber. Então, isso já é uma atitude de você, espiritualmente, você está interferindo no comportamento daquela criança ou daquele adolescente.
porque ele tem um movimento que ele precisa fazer. E ele sabe o poder da palavra, o poder do gesto. Ele já tem isso por ser um ser mais evoluído. Então a gente tem que ter muito cuidado na comunicação com esses seres dentro de famílias, né, que foi o caso dessa pergunta, dentro das famílias que convivem, para que não se crie energeticamente desgastes emocionais ou mentais por um ser desse que não tem nada a ver com isso. Que ele já está num outro padrão energético. Então, permitir que esse ser seja, vai ser uma bênção para toda a família. Né? Então, a grande maioria dos problemas, dos conflitos, vem justamente pela resistência, né, de um serzinho, desde que entra numa família, fala, nossa, ele é muito diferente, vamos levar ele para ver o que ele tem. E não é nada disso. Ele só é mais evoluído. Então, escutar, a instrução diz, comunicação clara e permissão. Criar empatia, amor. E vamos escutar, né? Nossa, ele está falando umas coisas. Vamos participar dessa vida interna que ele está trazendo. Gratidão.